Capítulo 952. Danites pulou de susto ao deixar escapar: "Desculpe, não vi nada." Antes que pudesse terminar a frase, ele já havia puxado a maçaneta da porta em sua direção. Bang! A porta se fechou, emitindo um som que ecoou pelo corredor. Neste ponto, Danites finalmente chegou a uma conclusão. O que eu estava fazendo agora? O que Anderson está fazendo? Ele instintivamente removeu a luva de boxe preta e pensou amargamente com uma carranca. Finalmente, decidiu voltar para seu quarto, arrumar a bagagem e ir embora. Quanto ao que Anderson estava tentando fazer, ele sentiu que algo estava errado, apesar de sua curiosidade. Ele não tinha planos de se envolver nisso, para não cair em uma armadilha. A capitã disse que eu deveria manter o medo e o respeito pelo desconhecido. Então, eu deveria me distanciar disso. Assim que Danites se virou, de repente ele ouviu a porta ser destrancada antes de ser aberta. Anderson, cujos botões da parte inferior da camisa não estavam abotoados, saiu com uma faca cega e preta como breu. Ele olhou para Danites com uma expressão confusa. "Você não vai tentar me impedir?" Danites percebeu claramente a chance de zombar dele enquanto ele ria. "Essa é a sua liberdade. Se você não deixou testamento, ficarei rico." Anderson esfregou as bochechas. "Você não está curioso sobre o que encontrei?" Danites olhou para ele com desconfiança. "Eu continuo sentindo como se você estivesse tramando alguma coisa." Anderson caiu na gargalhada. "Bem, eu fui capturado há algum tempo e estava encharcado de sangue estranho com todos os tipos de ingredientes. Fui corroído por isso por um longo período de tempo até que uma estranha crisálida se formou dentro do meu corpo. Isso foi para criar o efeito de ter um certo nível de atração em relação aos Beyonders de alta sequência do caminho do caçador." Enquanto falava, ele apontou para seu abdômen. Danites ficou surpreso. "Eu realmente nunca ouvi falar de algo assim. Se você fosse de outro sexo, eu poderia imaginar que você está grávida." Ele parou por um momento antes de perguntar: "Aquele sujeito estranho na Praça do Reavivamento foi atraído pelo bebê, não pela crisálida, em seu estômago?" Anderson assentiu enquanto Danites gesticulava com as mãos. "Você estava tentando abrir seu abdômen para extrair a crisálida?" Anderson respondeu honestamente: "Sim, estou preocupado em como isso me afetaria ou se continuará atraindo semideuses. Tenho que fazer valer cada segundo para remover esse problema latente." Danites pensou antes de perguntar, perplexo: "Então por que você não está tentando? Você se esqueceu de fazer um testamento e quer que eu seja sua testemunha?" Os músculos faciais de Anderson se contraíram enquanto ele ria. "Nada mal. Sua poção provocador deve estar quase digerida." Ele então suspirou. "Depois de uma análise cuidadosa, acredito que não há uma maneira direta de extraí-la. Caso contrário, eles não teriam me encharcado de sangue e permitido que os ingredientes penetrassem em mim. Eles poderiam simplesmente ter aberto meu estômago e colocado a crisálida dentro antes de me costurar." Sem esperar pela resposta de Danites, ele disse pensativo: "Você não tem um método para entrar em contato com German Sparrow? Ele passou por muita coisa e sabe muito, então gostaria de consultá-lo sobre como resolver esse problema." Nos últimos meses, Danites estava com muito medo de que as pessoas levantassem a questão de ele conhecer German Sparrow, então subconscientemente respondeu: "Não. Não o vejo desde que deixei o sonho dourado." Anderson curvou o canto dos lábios e disse: "Quando você estava escrevendo para German Sparrow, eu estava ao lado dele e vi sua mensageira." A expressão de Danites congelou imediatamente. Ele forçou um sorriso depois de alguns segundos. "Então por que você não convoca diretamente a mensageira dele?" Anderson ergueu a mão novamente e tocou a garganta, rindo.
Não conheço o ritual para convocar sua mensageira. Danites ainda suspeitava que Anderson estava tramando alguma coisa e não estava disposto a confirmar que estava se comunicando repetidamente com German Sparrow. Ele então sugeriu: na verdade, você sempre pode procurar a ajuda da nossa capitã nesses assuntos. Ela é muito experiente e boa em pesquisas. Conhece muitas técnicas secretas e também pode buscar ajuda na Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria. Ela deverá ser capaz de lhe dar a solução para resolver o problema da crisálida em seu estômago. Haha, se você estiver com vergonha, posso falar com ela por você. Assim que ele disse isso, ele viu o rosto de Anderson brilhar. Ele rapidamente respondeu com um tom apressado: tudo bem, vamos fazer isso. Já arrumei minha bagagem. Quando devemos partir? Danites ficou atordoado por alguns segundos, sentindo que havia sido enganado por Anderson. Ele voltou para o quarto, bebeu o resto da cerveja e jogou todos os itens diversos em sua mala, deixando para trás uma folha seca com padrões dourados. Este foi o símbolo que Danites utilizou anteriormente para estabelecer contato com o líder dominante do Estado do Norte, o general Maisanches. Seguindo as instruções de German Sparrow, ele deixou a folha dentro e permitiu que o responsável o acompanhasse. Na sala de onde Danites saiu, uma vela foi acesa de repente quando uma chama escarlate de 2 metros de altura floresceu. Em meio às chamas, uma figura saiu. Ele usava uma cartola de seda, terno formal preto e tinha costeletas brancas. Parecia excelente com seus olhos azuis profundos e comportamento maduro. Ele não era outro senão Klein como Duane Dantes. Depois de pegar a folha com padrões dourados, Klein deixou o hotel, circulando pela isolada Praça do Reavivamento, e chegou à região central de Cucaua, a Praça Pena Branca. Ali ficava a residência de Maisanches, localizada ao lado de uma Catedral da Morte. Como um cavalheiro de Loen padrão, Dantes parecia deslocado ao caminhar pela cidade. Aqui, os estrangeiros eram uma minoria, sendo a maioria dos estrangeiros vistos em torno das poucas embaixadas importantes localizadas em torno da Praça Rejoice. Os outros lugares estavam cheios principalmente de moradores de Balã. A pele deles era ligeiramente morena e eles tinham cabelos pretos cacheados. Suas características faciais eram suaves e, aos olhos da maioria das pessoas do continente norte, todas as pessoas do mesmo sexo pareciam iguais, exceto pelas diferenças de altura e peso. Esses moradores, homens ou mulheres, gostavam de enrolar folhas secas de tabaco em cigarros. Ao longo do caminho, Klein via moradores expelindo fumaça ao longo da estrada de vez em quando. Além disso, muitos deles penduravam pela cintura uma fruta conhecida como dalawa. Essa fruta tinha o tamanho de 2 punhos e tinha casca grossa. Depois de cavar um pequeno buraco e comer a carne de dentro, era possível usá-la para armazenar água, álcool e outras bebidas. Com base nas observações de Klein, eles beberam principalmente o guiadar amarelo alaranjado. Era azedo com um toque de doçura, bom para matar a sede e aliviar o calor. Também foi ótimo para manter as pessoas acordadas. Eu não tive a chance de tentar antes. Klein murmurou ao encontrar o guarda que cuidava da residência do general e procurou encontrar um homem chamado Regis. Por sua aparência de Loen, o guarda não negou seu pedido nem dificultou-lhe as coisas. Ele conseguiu uma pessoa para chamar um homem na casa dos 30. As características faciais e a pele do homem eram as de um nativo padrão de Balã. No entanto, seu cabelo preto e encaracolado estava puxado e bem penteado para trás, como se estivesse tentando imitar os membros da alta sociedade dos vários países do continente norte. Ele usava uma camisa branca e um colete preto, combinado com uma gravata borboleta muito formal.
Ao ver Duane Dantes, ele disse no loenese padrão: "Boa tarde, sou Regis. Prazer em conhecê-lo." Seu sotaque era um pouco estranho, diferente de qualquer bairro de Loen. Klein viveu na alta sociedade por um bom período de tempo, então não ficou muito surpreso. Ele disse com um sorriso: "Boa tarde, sou Duane Dantes. Nunca esperei encontrar um cavalheiro que fosse tão bom em usar o sotaque dos nobres de Loen." Regis não pôde deixar de sorrir. Muitos filhos de origem nobre de Loen vêm para leste e oeste de Balan em busca de oportunidades. Tive a sorte de aprender com eles. Oh, talvez eu conheça alguns deles. Klein não estava com pressa de falar de negócios quando começou a conversar com Regis como um cavalheiro. Regis sorriu. "Meu amigo inclui o coronel Alfred Hall, o segundo filho de um conde." "Hall." Klein soltou uma risada suave. "Certa vez conheci Conde Hall em uma festa de caridade. Ele é um verdadeiro nobre." "Que mundo pequeno." Regis concordou com a cabeça. Talvez este seja um arranjo do destino. Infelizmente, Alfred foi transferido para Balan Leste no ano passado. Ele não continuou e convidou imediatamente Duane Dantes para a residência do general. Ao passar pela porta lateral, Klein de repente olhou para cima, olhando para o vitral embutido acima. O vidro brilhava como um arco-íris sob a iluminação do sol, como se olhares estivessem passando. Ponto.